E aí, querido aluno, tudo bem com você? Professor Renatão, mais uma vez na área. Então, vamos aí para a primeira questão, que trata da segurança pública. Questão número 1, PF 2013. Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue o item a seguir. De acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Portanto, a atuação da Polícia Militar de determinado Estado da Federação no flagrante e apreensão de drogas implica a ilicitude da prova e a nulidade do auto de prisão. E aí, questão certa ou questão errada? Tempo! Cara, questão errada. O cara que voltar com isso aqui tá certo, o cara tem que ser um bisonho do tamanho de um dinossauro, tá? Olha só, como que a atuação da polícia militar de determinado estado num flagrante de apreensão de drogas vai ser um negócio ilícito? Da onde isso, meu Deus do céu? O artigo 144 está aí para você saber certinho qual é a competência da Polícia Federal, tá? Como que ela foi criada, instituída por lei, então ela foi criada por lei como órgão permanente, isso aqui também é questão de prova, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se exclusivamente. Aí todos esses itens aqui, tá? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos das respectivas áreas e competência. O papel da PF não é exclusivo. E outra coisa que eu posso dizer para você, que até coloquei aqui, é que o papel da PF não é exclusivo. A Constituição Federal é enfática ao ressaltar os outros órgãos públicos, tá? Então, não é só a Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, que pode fazer as investigações. Inclusive, o próprio Ministério Público pode sim fazer investigações e instaurar uma ação penal, certo? Então, gabarito errado dessa questão. Bora aí para a questão número 2, CESP 2014. Julgue o item seguinte, que trata das relações entre Forças Armadas e Forças Auxiliares. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército as polícias e os corpos de bombeiros. E aí? Questão certa ou questão errada? Pois é, querido concurseiro. Olha só o que diz o texto constitucional, artigo 144. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Olha só, as polícias militares, tá? Como ela não botou a palavra militares, ela incluiu a Polícia Civil. Então, tornou o item errado. Forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis, são subordinadas juntamente com a Polícia Civil, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Errada, porque não é qualquer polícia, só a militar. A civil não está incluída, tá bom? Questão importantíssima aí, pega ratão, nossa, mas do tamanho de um boi. Pega ratão aí. Terceira questão para você. CESP 2014. Em relação aos poderes legislativo, executivo e a segurança pública, julgue o item que se segue. A Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua de forma preventiva e repressiva no combate a certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. E aí, tempo! Questão certa ou questão errada? Questão certinha, galera. Olha só. A Polícia Federal, sim, organizada pela União, atua de forma
preventiva e repreensiva também, tá? No combate dos delitos, sendo ainda sua responsabilidade o exercício, e aí onde você pode ficar em dúvida se você leu rapidamente o texto constitucional, com exclusividade. Né? Você já viu vídeos meus falando que quando você tiver essas palavras muito amplas, né, exclusivamente, somente, muito cuidado que a questão pode estar errada. Pois é, eu falo que a questão pode estar errada, não que ela está errada. É o que acontece aqui, ó. Exclusivamente está certo. Está lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º. Olha lá. Com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Então, questão certinha. Beleza? Sigamos aí para a próxima questão. Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue os itens a seguir. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. E aí? Questão certa ou questão errada? Cara, você que é marinheiro de primeira viagem, você vai olhar Força Nacional de Segurança Pública. Já tá no nome. A Polícia Federal, imagina. Polícia Rodoviária, nem se fala. São destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Questão certa, imagina. Ufa, acertei uma questão fácil aqui para me dar um gás na prova. E aí, meu amigo, você olha e tá errada a questão. Por quê? Porque a Força Nacional de Segurança não é órgão de segurança pública, é sim um mero programa de cooperação federativa. Tanto é que não está no artigo 144 da Constituição. Olha só, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E também os policiais penais que eu não coloquei aqui, certo? Mas a Força Nacional de Segurança Pública não é. É o seguinte, é como se fossem os melhores de cada estado, digamos assim. Por isso que é uma mera cooperação dos entes federados, tá? Resumindo aí para ficar fácil de você entender. Beleza? Vamos aí para mais uma questão. Para a gente fechar esse bloco aqui de questões e encerrar aí as principais questões da banca CESP. Vamos lá? Questão número 5, CESP 2014. Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue o item a seguir. A hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos compete à Polícia Federal apurar a infração penal. Olha só, agora vem uma questãozinha mais cabeluda, né? Tempo. E aí, querido estudante, questão certa ou questão errada? Cara, essa questão aqui está certa, tá? Mas tem algumas observações aqui para você, ó. Questão bem batida da CESP. Há uma pegadinha nesse tipo de questão que é referente à sociedade de economia mista. Não faz parte da jurisdição da PF. Então você vai fazer um resuminho aí. Sociedade de economia mista, né? Você vai abreviar aqui, ó. Sociedade de economia mista não é da PF, não é de responsabilidade da PF, tá? Para você nunca mais errar esse tipo de questão. Essa questão é igual àquela anterior que você lê, não, imagina, crime ali, claro que a polícia vai poder atuar. Sim, atua, mas quando se tratar de sociedade de economia mista, a PF não pode intervir. Beleza? Bom, querido estudante, fechamos esse bloco de questões aqui de direito constitucional. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários desse vídeo. Um abraço, bons estudos e a gente se encontra aí numa próxima disciplina. Um abração, foi!